Santo e Morada do Altíssimo. Para você que nos acompanha na sexta-feira, você já sabe, todas as sextas temos um encontro marcado com o Debate 104, temas relevantes da nossa atualidade e que tem como finalidade nos trazer aí um crescimento, uma edificação espiritual. E hoje não será diferente. Escuta só. Conheça o tema do dia. É errado que a mulher faça escolhas sem consultar o marido? Nas decisões familiares, se as opções forem diferentes, se as opiniões forem diferentes, de quem prevalece a decisão final? Neste mundo novo, é errado que o homem fique em casa estudando e a mulher saia para trabalhar? Se a mulher for a única provedora do lar, quem decide na educação dos filhos? E aí? Esse é o tema que a gente vai debater a partir de agora, e para isso um seleto grupo de homens e mulheres de Deus foi convidado aqui para jogar luz sobre esse tema, claro, iluminado pelo Espírito Santo de Deus. E você vai saber qual é esse time. Debate 104. Conheça os pastores convidados. Pois é, eu estou recebendo aqui nos estúdios da 104 FM, sempre com muita alegria, muita satisfação. Ela, a pastora Isabel Rodrigues. A pastora Isabel Rodrigues é da 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Santos Dumont. Seja bem-vinda mais uma vez, varoa valorosa. É sempre uma honra e um privilégio tê-la aqui conosco. Tá bom, pastora? Um prazer meu, a alegria é minha, né? E hoje estamos aqui com o pastor Charles, pastor Luiz Fernando, duas potências, né, no Evangelho. Nós louvamos a Deus pela vida deles. E o Cassiano, que é o nosso parceiro de todo o debate, né? O nosso mediador, que tem uma sabedoria muito grande, né? E é um prazer estar aqui. E é uma alegria saber que do outro lado, os nossos ouvintes estão todo mundo antenado, né? Às vezes até gente que a gente não sabe que assiste o programa, encontra com a gente e fala, ó, todo o debate nós estamos ali ligadinho, né? Então é uma alegria que o Espírito Santo hoje, né, nos ilumine para que nós possamos fazer esse debate debaixo da luz da palavra, né, orientando o máximo possível quem está do outro lado, quem está precisando, quem está questionando, né, que Deus possa nos usar no nome de Jesus. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Charles Smith, ele é da Igreja Batista Shalom, Ilha dos Araújos. Eu estou assim, será que eles adotaram ele lá em BH? Meu Deus, deixa o meu pastor voltar. Mas o homem de Deus tem que passear também, né? Na verdade, até passeando enquanto assovia, carrega pedra, né? Não para, né, pastor? Mas seja bem-vindo e ótimo retorno. A paz do Senhor a todos, pastor Isabel, pastor Luiz, estou muito feliz, rapaz. Eu falei que só fico chateado que a gente só se encontra aqui na rádio. Nós estamos precisando, né, providenciar um momento fora, extra rádio. Amém, mas que bacana a gente poder falar, né, sobre um assunto importante, no meio de uma sociedade que ainda, né, glamoriza, né, o divórcio, o adultério, a gente resgatar aqui qual é o papel, né, a visão bíblica sobre o casamento e o papel do homem e da mulher. Né? A realidade muda, mas os princípios de Deus não, eles permanecem imutáveis, né? São atemporais. Que Deus possa nos inspirar para que a gente seja bênção na vida dos ouvintes e um bom debate para nós em nome de Jesus. Amém. Quem está escutando o senhor lá é meu sobrinho, John Herbert, tá? Ei, John! Benção, benção. Esse homem de peso em todos os sentidos, né? Na profundidade de conhecimento e também no tamanho, que é o pastor Luiz Fernando, da Igreja Presbiteriana do Floresta. Seja bem-vindo, pastor Luiz Fernando, e obrigado aqui pelo presentaço. Acabei de receber, Bárbara, o seu está aqui, hein? Quem é você no corpo de Cristo? Que forte, hein? Forte esse livro. Obrigado pelo presente, viu, pastor? Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É sempre um rico privilégio estar aqui na Rádio 104, no debate, e eu sou muito agraciado, porque sempre que estou aqui, tenho ao meu lado grandes homens e mulheres de Deus. Amém. Para sempre nos ensinar. Então, ter a presença do pastor Charles é beber na fonte, é desfrutar do conhecimento profundo. Ao lado da nossa querida pastora Isabel, é você
aquecer o coração no fogo do Espírito. Ô, glória. Então, Amém. cremos perfeitamente que nesta manhã o Senhor há de derramar a sua graça e rogamos que esta é a utilidade desta rádio, abençoar vidas. Maravilha. Que nesta manhã, em nome de Jesus, famílias sejam restauradas, relacionamentos sejam restaurados, sempre voltando ao princípio da palavra, que há de trazer todas as diretrizes para viver bem diante de Deus. E o Senhor me fez algo aqui que me remeteu a uma crônica. O homem queria vender uma propriedade e não sabia como divulgar. E aí ele mandou alguém fazer o texto, e alguém fez o texto para ele. Vende-se uma linda chácara encantada que pela manhã os pássaros, as cachoeiras, o nascer dos... Ele falou assim, eu tenho tudo isso aqui, vou vender não? Assim sou eu aqui, eu tô perto disso tudo, meu Deus. Eu quero é ficar aqui e dar glória a Deus o tempo todo. Amém. Então vamos fazer a oração. Pastor Luiz Fernando, levanta a sua voz em oração, homem de Deus. Deus querido, louvado e exaltado seja teu santo nome. Sim, Pai. Bendito seja o Senhor, que tem se revelado a nós através do amor encarnado em Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Que nesta manhã a tua palavra seja fonte de vida a jorrar em corações. Usa-nos, ó Deus, pela tua misericórdia, e com sabedoria possamos, ó Deus, debater, deliberar, discutir aqui, ó Deus, um assunto tão sério para os nossos dias, mas voltados, estribados e firmados na palavra do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, pois é o Senhor que recebe a honra, a glória e o louvor. Domínio e o poder estão em tuas mãos. Glória a Deus. Que assim seja em nome de Jesus Cristo. Amém. 104 FM. Oficialmente começa mais um Debate 104. Você pode, a partir de agora, assim que os pastores fizerem a introdução aqui, eu já libero para que você possa também interagir conosco aqui na sua participação no debate pelo 3279-0104 ou pelo zap 999610104. Já pode mandar a sua mensagem e também acompanhar aí nas nossas redes sociais, na página Povo de Deus, no Facebook da 104 FM, você acompanha. Só digitou lá 104 FM Gospel, você já vai achar 104 e acompanhar também, poder interagir, compartilhar. E agora eu quero, vou dar a honra para ela, né? Para as mulheres, é questão de cavalheirismo mesmo. Pastora Isabel, a senhora como mulher, pastora Isabel, e as outras já vão levantar a antena em casa aí, né? As outras mulheres, vocês vão ouvir da boca de uma serva de Deus, viu, gente? De uma serva de Deus. Pastora Isabel, é errado que a mulher faça escolhas sem consultar o marido, pastora? Veja bem, eu não diria errado, mas não seria muito prudente ela tomar decisões sem consultar o marido. Mas cada esposa sabe o marido que tem. Tem homem que ele não liga para as coisas da casa, tá? E ela quer trocar a cortina, vamos dar um exemplo aqui, ela quer trocar a cortina da casa. Ela conhece o marido que ela tem. Ela sabe que ele não se importa com que ela tira e mexe dentro da casa, mas ela sabe que ele não gostaria de uma cortina estampada. Então, para que ela vai tomar uma decisão que vai de encontro a algo que o marido não gosta? Não há necessidade, não é prudente fazer isso. Que ela troque a cortina, que ela procure uma cortina que não seja estampada, para que a paz permaneça, a alegria, a comunhão, a união permaneça dentro de casa, porque às vezes isso aí pode ser uma faísca com uma briga enorme. Então eu acho que lá é Provérbios 31, né? Responde. A mulher sábia, ela edifica, e a tola destrói. Provérbios 14, né? Acho que é 14, né? Que vai falar. A sábia destrói, a sábia constrói e a tola destrói. Depois a gente... Pastor 14, né? Não, eu não conferi aqui. Pastor Charles. E aí, pastor Charles? Olha, eu penso o seguinte, a gente tem que começar a analisar esse casamento, o nível de maturidade de ambos, né? Porque qual é a visão bíblica
de um casamento, a gente está falando de parceria. Exatamente. A gente está falando de cooperação, de apoio mútuo, né? Então a gente está falando aqui de um homem e uma mulher que desenvolve um nível de intimidade que a esposa ela é capaz de saber o que o marido sente, o que o marido gosta, né? Como que o marido ele vai agir, Com a decisão dela. quais as responsabilidades que vão ser compartilhadas dentro de casa. Agora, eu acho muito oportuno a gente também, né, já que a visão bíblica do casamento é parceria, é colaboração, é apoio mútuo, nós estamos vivendo um tempo também que a gente tem um problema que é, né, o feminismo que foi implantado dentro da igreja. Porque o feminismo, eu costumo dizer que é o braço do comunismo que deu certo, sabe? Por aí. E aí, qual é o problema do movimento feminista dentro da igreja? Aí eu não tenho parceria, eu tenho competição, né? E isso pode fazer a relação que é saudável do ponto de vista bíblico azedar. Então eu concordo aqui com a pastora Isabel, eu acho que a mulher, a partir do momento que o marido e a esposa, né, desenvolvem um nível de cumplicidade, de lealdade, é fácil um saber o que o outro gosta, o que o outro não gosta, e com certeza vai agir de forma a promover a harmonia do lar. Amém. Pastor Luiz Fernando. Eu confesso que quando recebi o convite e via o tema central, eu falei, na verdade, o que são escolhas? O que eles querem definir por escolhas? Porque a pergunta solta, ela é subjetiva. Então, depende. É errado que a mulher faça escolha sem consultar o marido? Naquilo que tange a ela no governo da casa? Não. Vai fazer frango empanado? Vai fazer cozido? Ela não tem que consultar o marido a respeito dessas coisas. Vai no salão, vai pintar a unha de uma cor ou de outra? Isso é subjetivo. A questão são a nuance que tem tomado para os nossos dias de pós-modernidade, a mudança daquilo que Deus estabeleceu. E nós não podemos jamais perder essa cosmovisão cristã dos pilares estabelecidos: criação, queda, redenção, consumação. A inversão dos valores se dá pós-queda. Mas na criação, o princípio está estabelecido. Viu Deus que não era bom. E é interessante que a primeira vez que a Bíblia descreve não é bom. Porque tudo era bom, bom, bom. Deus fez o homem, era muito bom. Mas Deus viu que não era bom o homem estar só. E faz o que para esse homem? Uma auxiliadora. Sim. Esse é o princípio hoje, que está quebrado. Às vezes nós estamos tendo mulheres que estão por cabeça, e não porque elas são feministas ou porque elas têm o pensamento da competição. É porque, me perdoe a palavra, tem uns homens banana dentro de casa, que não sabem cumprir o papel de amar a esposa, de ser o provedor do lar, de responder diante de Deus como aquele que foi estabelecido por cabeça. Então, nós temos uma situação hoje muito complexa para esses tempos, que é uma das perguntas aqui da inversão, ficar em casa estudando e a mulher lá fora ralando. Ela não foi feita para isso. Os princípios vão ser quebrados e com toda certeza alguma coisa vai dar errado aqui. Então, acho que nós estamos precisando resgatar o princípio criacional, a maneira como Deus estabeleceu tudo antes do pecado, para boa harmonia. O fato de o homem ser cabeça não significa em nada que ele é superior. Pelo contrário, ele só tem a responsabilidade maior, porque Deus a estabeleceu. Essas palavras foram ditas por Deus. Não é bom. Deus fez. E quando Adão acordou, estava lá. A carne da sua carne, ossos dos seus ossos, e foi ser feliz com a sua mulher. Então, vamos resgatar os princípios criacionais, que as coisas vão ficar muito melhor. Maravilha, benção, essa introdução maravilhosa. E me remeteu aqui a uma mensagem que eu já ouvi o pastor Flamarion trazer aqui, até na questão do local, do imóvel onde vai residir. Eu acho que a principal função aí de escolha deve ser da mulher. Por exemplo, eu moro lá no Vale do Sol, imagina a Janete lá, insatisfeita. Eu
quase que vou para dormir lá, ela que vai lidar com os vizinhos, né? Então, e às vezes o homem fala, não, eu quero aqui, mas ele nem fica na casa, viaja para lá e para cá. Algumas decisões, sim, e são decisões importantes, que vão prevalecer para a vida toda, né, pastor Charles? Olha, a compra de um imóvel, por exemplo. Eu acho um exemplo bíblico que fica para a gente aqui, a história de Elimeleque. Quando há fome em Belém, né, a Bíblia não fala que outras famílias saíram de Belém, de Efrata. A Bíblia faz questão de mencionar Elimeleque porque eu creio que ele era um homem proeminente. Ele não era uma pessoa, um cidadão comum. Aí, o que a gente sempre escuta é que a mulher deve acompanhar o marido. A decisão de ir, ao que tudo indica, partiu dele. Não houve um momento de oração, de buscar em Deus uma orientação para saber se sair de Belém e ir para Moabe, porque a gente entende a situação dele. Ele estava pensando na segurança da família, né? Porque não tinha comida, estava com escassez de alimentos. Mas aí a gente percebe que quando ele chega em Moabe, ele é o primeiro a morrer. Os filhos vão crescer sem o pai, e aí se casam com mulheres moabitas, contrariando a lei de Moisés. Depois de 10 anos, o texto diz o quê? Que Noemi fica sem os filhos, porque os filhos também morrem. E aí ela vai ter que fazer o caminho de volta sozinha, né? Viúva e sem os filhos. Então, aqui eu acho que você está colocando a questão do imóvel, isso vale para tudo, porque o homem tem que entender que a decisão dele, uma vez casado, não diz respeito só a ele. Envolve a esposa, envolve os filhos. Então, o processo de tomada de decisões dentro de um casamento tem que ser compartilhado. Pastor Luiz falou uma coisa, é verdade, existem decisões que são particulares e a gente tem que entender que o casamento também não anula a individualidade da gente, porque Deus não vai se referir ao pastor Luiz como o marido da sua esposa. Não, ele é o Luiz, meu servo, né? Então, eu acho que o que nós estamos vivendo hoje, isso que você colocou, Cassiano, é a gente entender que ao se casar, né, você precisa entender que as suas escolhas recaem sobre outras pessoas. Então aí eu preciso de ter a direção de Deus e também compartilhar isso com a esposa e com os filhos para saber se a decisão vai agradar a toda a família. E essa ideia, essa história linda que o pastor Charles ilustrou aí, gente, começa de uma forma trágica e termina muito bonita, que é o livro de Ruth, né? Para quem quiser entender na íntegra aí, começa trágico, mas o temor e a obediência a Deus, ele muda qualquer circunstância. O que começa errado dá certo, né, pastor? Graças a Deus. Então, nós estamos liberando aqui. A ouvinte mandou aqui, Lazélia, lá de Fernando de Sorinha, ela disse assim, ô Cassiano, o marido é o cabeça, entendo que a decisão tem que ser dele, e a menos que ele não tenha estrutura, mas que tem que ser tudo conversado, né? Isso aqui ela falou. Lá em casa, por exemplo, a última palavra é a minha. Sim, senhora. A Janete pensa as coisas, depois a gente senta junto e fala assim, mozinho, você analisou os pontos, pormenores, tudo. Recente a gente estava agendando aí um passeio para quando as férias chegar e a palavra final é a tela, mas em conjunto, sentamos por horas. E aí ela falou assim, aqui tá bom. E vimos os valores, se vai apertar no meu bolso, no tela ou não, para chegar a um consenso. Foi conjunto, mas quem geralmente, olha, para mim, se eu estiver morando na casa que dá janela para o pasto do Pico da Bituruna, tanto faz, ou que dá para o asfalto. Então, e a mulher que tem mais um chamego com essas coisas, né? Eu vou deitar aí para dormir mesmo. O homem, geralmente, essas coisas pormenores aí, igual a pastora Isabel falou, o homem não está muito antenado a isso não, né, pastora? Mas e as grandes decisões, gente? Agora vamos para... Vai envolver família, vai envolver terceiros, local de trabalho. Essas grandes decisões. Eu já vi homens mudarem de cidade por causa do trabalho da esposa. Até onde isso é válido? Veja bem, pastor Charles falou algo ali muito importante. A competência. A concorrência entre o casal, né? Existe isso hoje, infelizmente. Competição, né? É a competição. Eu falei competência, falei errado. É competição. A gente está vendo isso muito. O marido comprou um carro, um Corolla. Eu quero um Corolla, um melhor do que o Corolla.
E ele fala, não, eu comprei esse porque é um carro que depois a gente tem facilidade para vender. A gente, não, mas eu quero. Por que você pode ter e eu não posso ter? O que está faltando? É a sabedoria, é 14 mesmo, viu, Cassiano? Provérbios 14, 1, né? Eu vejo muita falta de sabedoria. Por quê? Toda decisão, ela tem uma consequência, seja ela boa ou ruim. Você está preparado para a consequência? Porque vai ter que enfrentar a consequência. E muitas vezes se tomam decisões, a esposa toma sem consultar o marido e sem prever as consequências do que ela está fazendo. A gente conhece esposas aí que ela decide mudar alguma coisa no corpo dela, ela vai lá, ela marca. Quando o marido fica sabendo, ou ela já está na sala de cirurgia, ou ela já está lá recuperando. Quer dizer, ele não participou de nada da decisão dela. Isso não é bom. Não, isso não é bom. Eu acho que isso é insano. Eu diria que é insano. Quando é para se tomar, escolher, né, tomar uma decisão de algo muito grave, não pode ser sozinha. Jamais. Também, pelo mesmo lado, eu falo do homem. Lá não falou que é uma só carne, lá em Gênesis? Por que na hora de tomar uma decisão tão importante, você coloca em cash, você coloca lá em cima a sua individualidade? Porque quando você se casou, você aceitou ser uma só carne. Você aceitou dividir. Aí, na hora de tomar uma decisão tão importante, ela simplesmente ignora o que ela aceitou lá atrás e pesa a individualidade. Não pode, é errado e tem que medir as consequências dessa decisão que você está tomando, porque ela vem de alguma forma. Só segura um tiquinho, deixa eu trazer uma participação, pastor Charles. A senhora já concluiu, pastor Isabel? Sim. Eu vou trazer uma participação e já volto com vocês. E a prioridade é do pastor Charles nesse retorno. A paz do Senhor, querido. Paulo. Paz e graça, Cassiano. Amém. Exponha-se, meu querido. Janete deve estar toda feliz lá, mulher sábia. Sempre. Amém. Pastor Isabel, graça e paz. Pastor Luiz, pastor Charles. Paz, Paulo. Espero que o áudio aí esteja bem claro, eu não vou demorar, porque no último debate eu estava concordando com tudo que os pastores falaram. Depois que eu falei, entrou um pastor falando que eu disse que não era para ir congregar, que não sei o quê. Eu não disse nada daquilo. Amém. A Bíblia, ela fala o seguinte: maridos, amai vossas esposas. Interessante que não manda a esposa amar o marido. Mas, quando a gente vai em Provérbios, a mulher sábia, ela edifica, igual já foi dito pelo Cassiano, pela pastora Isabel. Aqui na minha casa, as decisões, elas são todas feitas em conjunto, né? Existe uma harmonia gigante. Todas as vezes que eu não sento com ela ou não escuto o que ela tem para falar para mim, eu vou e quebro a cara. E eu vou concordar, eu acho que foi o pastor Luiz, não é banana não, é frouxo mesmo. Entendeu? Tá faltando homens inspirados por Deus e cheios da autoridade do Espírito Santo. E para fechar, não é subjugar a mulher, igual muitos machistas acham. Mulheres, sejam submissas a vosso marido. Embaixo de uma missão que Deus deu para a esposa, é auxiliar o marido. Amém, Paulo. Obrigado pela sua lúcida participação aqui. A Janete fala assim, de vez em quando ela fala: gente, a coisa mais gostosa é se submeter às ações de quem ama a gente. Nós nos submetemos a Deus todos os dias, e quem submete a Deus, já viu alguém que se submete às leis do Senhor dar com os burros na água? Não, né? Só sucesso. Essa submissão, ela tem muito a ver com proteção. E a mulher, ela tem essa necessidade de se sentir protegida.
Como diante de Deus nós temos essa necessidade de nos sentirmos protegidos. Então, quando nós somos submissos ao nosso Deus, né, nós sabemos que Ele está guardando. Aconteça o que acontecer, fica quietinho, porque Ele está guardando, o resultado vem lá na frente, né, a coisa vai dar certo. Às vezes ali até naquele momento há um desespero, uma insegurança, mas acalma, fica caladinho, porque a colheita é certa. Se o marido não é o marido de Efésios 5, não queira que a sua esposa seja a mulher virtuosa de Provérbios 31. Mas voltando aqui, uma coisa Fala do marido de Efésios 5. que eu acho meio estranho, por exemplo, é quando numa relação conjugal, num casamento, o marido tem uma conta separada da esposa, a esposa não faz a mínima ideia da realidade financeira que ela está dentro dela. Isso me lembra aquela viúva de 2 Reis 4, que o marido morreu e deixou uma dívida que ela correu o risco de perder os 2 filhos. Sim. Né? Sim. Então, de novo, é muito estranho a gente imaginar um casal que não conhece a realidade econômica um do outro. Marido que tem uma conta que a esposa não sabe a senha do cartão, que não sabe a senha do celular dele. Ele não casou? Né? Eu acredito que, de novo, isso é lealdade, isso é cumplicidade. Agora, uma coisa que eu acho que, pastor Isabel, a gente está enfrentando muito é essa questão dessa visão mundana do empoderamento da mulher. Porque o que é uma mulher empoderada à luz do mundo? É a mulher que ela pode abortar. Ela é dona do seu corpo, meu corpo, minhas escolhas. Né? E a Bíblia é muito clara sobre isso. Né? E é uma mulher que demoniza o homem. E que ela tenta reduzir o papel do homem, né? Menosprezar o papel do homem. Então nós estamos vivendo um tempo em que os valores, os princípios estão sendo quebrados, né? No caso aí é uma inversão de valores. Uma inversão absoluta, né? Eu vou jogar ali pastor Luiz, porque é estranho, né? Um casal onde a esposa não sabe a senha do cartão do marido no banco, não tem acesso ao celular dele, né? E isso é casamento? E a grande questão que nós estamos vendo é justamente perda dos princípios estabelecidos, que é muito interessante. Na Bíblia toda, só 4 capítulos que não tratam do pecado. Gênesis 1, 2, Apocalipse 21, 22, que é o tempo restaurado. Apocalipse, consumação, Gênesis, criação. Os princípios estão ali estabelecidos. E a gente vê que, posterior a isso, tudo desandou. Adão tinha plena capacidade, porque foi estabelecido por Deus o governo. Não vamos comer. Ele tinha essa condição de poder colocar. Mas a gente vê que a coisa já começa errada no começo. O ensino que Adão leva a Eva não é aquilo que Deus disse a ele. Porque na conversação de Eva com a serpente, ela diz, não pode tocar. Deus não disse isso. Eva coloca palavras na boca de Deus que Deus não havia dito. Com certeza houve uma falha da comunicação de Adão ao transmitir isso. E a gente percebe que esse estabelecimento de Gênesis 1, 2, priorizado por Deus para revelar o propósito dele, a vontade dele no âmbito de marido e mulher, quando isso quebra a harmonia, consequências vêm. A pastora Isabel estava falando disso aqui. Ou uma falha também no receptor aí na hora de converter a mensagem. Pode ser sim, mas ele estava ao lado dela o tempo todo. E, no entanto, ele não fez absolutamente nada. Ele se tornou participante daquele ato. E a gente percebe a ação de Deus, a graça na desgraça, desculpa a expressão, mas foi isso a realidade do proto-evangelho. Deus restabelece a mulher para aquilo que ela foi criada. O teu desejo será para o teu marido. Aquilo ali é Deus restaurando a mulher. Mas quando chega a vez do homem, não tem restauração. A palavra é de juízo. Maldita é a terra por tua causa. A responsabilidade. Verdade. Então, a questão da decisão, ela parte muito do princípio do governo. O homem está estabelecido para tomar essa decisão. Deus vai cobrar dele, não da mulher. O princípio estabelecido da espiritualidade, o princípio estabelecido da administração dos recursos financeiros, o princípio estabelecido dos princípios e valores a serem ensinados a esses filhos, compete ao homem tomar a iniciativa e realizar isso na sua casa. Aí essa mulher de Provérbios vai facilmente ser revelada. Por quê? Por causa dessa proteção. Exatamente. Já ouvi alguns cientistas comentando da questão da costela, não somente por causa da questão
da ciência no âmbito da biologia, da genética, oh meu Deus, fugiu a palavra. Da multiplicidade das células, mas também no âmbito da proteção. Quando você coloca-se ao lado, é mais fácil de proteger, e é o papel do homem fazer isso. Dar a sua vida, é um amor sacrificial que Paulo fala ali em Efésios. E é interessante que o capítulo 5 é todo um preâmbulo de uma abordagem espiritual que fica muito clara lá no capítulo 6. Para uma carta escrita aos cidadãos de Éfeso, que fala do comportamento cristão. A prática da vida cristã diante da teologia já aprendida. Então, o grande risco que nós estamos vivendo hoje, a igreja, concordo plenamente com o pastor Charles, essa maneira sutil que esse pensamento do empoderamento, da teologia feminista, da teologia da libertação, como é colocado em alguns quesitos, isso está quebrando princípios onde para os homens está muito cômodo. Fica dentro de casa, varre casa, faz tudo bonitinho, direitinho, e a dona varoinha, a dona menina tá lá ralando, suando, fazendo tudo, e aí depois chega um certo tempo, o filho começa a ter uma identificação contrária. Pronto. Já vem um problema psicológico da identidade sexual. De quem que foi a responsabilidade disso? Do pai. Que não se posicionou como pai e deixou esse menino ter uma visão de uma mulher que na verdade é o cabeça. Aí a gente, provedora, né? Aí a gente tá vendo para onde as coisas estão andando. Tá aí recente esse assunto do jogador de vôlei, que só fez um posicionamento bíblico, cristão dele. Não ofendeu ninguém, não cometeu crime, mas se posicionou dentro dos seus valores. O que virou? Ele está sendo martirizado, né? É o Maurício, né? Ele está errado? Não está. Está sendo... O princípio está estabelecido e é isso que tem que ser defendido. Agora, respeitando. Quer viver o seu pecado? Viva o seu pecado, mas não queira que eu tenha que aceitar isso. Tem que ficar jogando agora o seu pecado na cara de todo mundo? E é essa inversão de valores dos papéis do homem e da mulher que nós temos visto tantos problemas ocorridos hoje dentro da igreja. E agora é interessante, o inimigo ele é tão sutil que ele pega a falta de entendimento do ser humano, ou de discernimento que nós conversávamos em off. O que aconteceu com esse fato do jogador, Maurício? Os holofotes foram todos voltados aí para a figura do super-homem e Mulher Maravilha, que são, independente de serem lésbica ou homossexual, já são demoníacos. Aí o povo já está pegando a imagem dos dois, os cristãos, sem nenhum entendimento, está divulgando isso aí, dando mais ênfase para essa situação toda, que independente da homofobia, se é que tem, eu não vejo nenhum, ele só defendeu a bandeira cristã, o Maurício, mas os cristãos sem discernimento estão aí propagando, fazendo a maior divulgação do super-homem, da Mulher Maravilha, os dois se casando. Gente, a questão ali, homossexualismo ou lesbianismo, é só mais um espírito demoníaco, mas se tirar esse, continua tendo legiões de coisas maléficas ali. Nós não podemos... O cão é o mesmo. O cão é o mesmo. Só trocou a coleira, a questão do homossexualismo ali. Então não vamos também propagar. Eu estou vendo aqui, hoje foi um bombardeio nas redes sociais, pastores, líderes, divulgando a imagem da Mulher Maravilha abraçada com o super-homem. Você tá dizendo para o seu filho, o super-homem pode, que só não pode o super-homem gay. Mesmo não sendo gay, é demônio do mesmo jeito. Vamos propagar o evangelho, né? Falar do nascimento de Cristo, falar Natal chegando aí, um bom momento pra gente. Eu tô falando isso, pastor, porque o Espírito Santo já tinha me incomodado desde cedo aqui, como que o inimigo é sutil. Foi igual a história do burro que o pastor Ismar trouxe no outro debate aqui. O demônio fala assim, eu só soltei o burro. É o que está acontecendo também. Eu até fiz uma postagem ontem falando sobre a questão do Superman, mas não nesse contexto que eu estou vendo nas redes sociais. Primeiro, o senhor percebeu também, né? Primeiro porque ele foi criado com o objetivo de substituir Jesus Cristo. Isso. Essa é a real intenção dos criadores do Superman. É maléfico mesmo não sendo homossexual? Não é? Não, a verdade é que tentaram, como os gregos tentaram substituir Deus, pelos deuses do Olimpo, isso aí é uma estratégia atual, mas o mal ainda é o mesmo. Agora, por exemplo, o pastor estava falando aqui sobre, às vezes, nós estamos com uma renca de homem preguiçoso dentro de casa. Mas olha o que a Bíblia fala em Provérbios 24, 27.
Cuide primeiro dos seus negócios, defina sua situação financeira e depois comece a construir sua casa e formar sua família. Nós temos uma geração de homem, rapaz, que não se esforça para trabalhar, fica jogando videogame, sabe? Uns camaradas que não crescem, né? Vamos colocar, não tem maturação espiritual nem emocional. Gosta de um futebol, rapaz, e coloca a mulherada para trabalhar. Vamos entender aqui, o papel de provedor, biblicamente, é do homem. Jogar esse peso nas costas da mulher, né, é inverter a função que Deus determinou. Agora, preste atenção, entendo que nós vivemos uma realidade econômica diferente. A mulher não pode carregar o peso de ter que sustentar a casa. Exatamente. Trazer recursos para ajudar no orçamento doméstico não tem nada de errado. A mulher de Provérbios 31 tem essa característica. Sim. Ela trabalha, sim, né? Ela organiza. A palavra diz que quando chega o inverno, né, os seus filhos já têm todas as roupas feitas por ela, né? Ela é a ajudadora que o Senhor fez para o Quem ajuda só um parênteses também, aqui, né? E o trabalho do lar não é um trabalho leve. Não. É um trabalho árduo. Não mesmo. E ela tá na rua trabalhando e ela chega, a roupa tá lá para sem férias, né? Máquina, é um a trabalho comida árduo. tá lá para ser feita porque o bonitão ficou no videogame. Não, e ela não terceiriza. Eu acho bacana que diz assim, ó, o seu marido tem plena confiança nela e a miséria jamais chegará à sua casa. Então ela administra muito bem a casa que ela tem. Essa esposa exemplar faz ao seu marido sempre o bem e nunca o mal. Então ela é uma mulher que trabalha, né? Ela administra a casa, ela tem empregados, porque o texto de Provérbios 31 diz que ela tem empregados, e outra, e quando o marido se assenta nas assembleias na entrada da cidade, ele é respeitado pelo exemplo que ela dá dentro de casa. Né? E essa questão de administrar, não tem como administrar se eu não tiver autoridade para tomar decisões, né? Porque tem decisões que você não pode esperar alguém chegar, tem que ser instantâneo, imediato. Vamos né? entender que à luz da Bíblia, vamos entender que à luz da Bíblia o trabalho doméstico é uma missão? O Paulo falou um negócio, é verdade. Submissão no hebraico é estar debaixo de uma missão. É forte. Então, mas é porque nós viemos de um país que construiu uma riqueza baseada no trabalho escravo. Então, verdade. A gente ainda encara o trabalho doméstico como algo inferior, quando na verdade a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia honra o trabalho doméstico. Olha o que a Bíblia diz em Timóteo 5,8, eu achei muito interessante. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Exato. Tá aí, ué. Ó, e um conselho para nós que estamos aqui, né, pastor, que a gente sofre com isso, a gente fala tanto com os jovens, o namoro é a fase onde você tem que abrir os olhos. O que se faz? Fecha. Aí depois que casa, abre. Eu falei, não, você inverteu a lógica do negócio. É mais fácil terminar um namoro do que terminar um casamento. Com certeza. O namoro seria, né, o período onde as pessoas deveriam ser mais inteligentes do ponto de vista emocional e espiritual. Mais observadores. É claro, porque né? você vai começando a ver o caráter do seu futuro cônjuge. A quantidade de homens que já começam um namoro projetando na mulher aquilo que ela vai trazer de rendimento para dentro de casa é impressionante. Quando ele deveria começar esse relacionamento naquilo que ele vai ser cobrado, amando, acima de tudo, ao ponto que ele vai conseguir dar a ela toda a sustentação. E é um fato interessante para a gente pensar aqui. O fato de ser o provedor não significa necessariamente que ele sempre vai ganhar a mais. Pode ser que a renda que ela tem por trabalhar fora seja maior. O salário é um salário de valores maiores, mas a responsabilidade ainda está sobre ele. Não existe meu dinheiro, seu dinheiro, existe o nosso dinheiro. E cabe a ele administrar esse recurso na aplicação para o bom desenvolvimento disso. Por isso que a mulher tem essa capacidade dessa gestão dentro do lar, para que ele tenha essa condição de fazer isso. Tem uns que pensam que ela é bolsa de valor, né? Até investe no estudo da mulher para ela depois se formar e ele ficar tranquilo. Mas vamos colocar algo aqui que a gente também não colocou em questão. Às vezes o homem ele é um trabalhador, mas ele ficou desempregado.
Aí sim, naquele período que ele não está trazendo sustento para casa, ela se tornaria uma provedora. Mas é só um período. Eu conheci uma situação dessa e na época essa amiga minha, ela tinha 2 empregos e ele desempregado. Fazia um bico aqui, alguma coisinha ali, mas desempregado, estudando. E ele fez concurso, ele passou e está bem, para a glória de Deus. Glória a Deus. Então, são cristãos, né? Entendem a base cristã, se firmaram nisso, se fortaleceram nisso e entenderam que era só uma fase. Deserto é um local de passagem, né? De amar barraca eternamente. E aquele que ganha mais, independente de ser o homem ou a mulher, não pode ser alvo de crítica. Sim. Porque quando você passa a criticar o outro, ou você se sente, né, como aquele que domina, superior, né? Verdade. baseado na renda, né? Aí, na verdade, isso não é mais submissão, isso vira humilhação. Existe, né? E tem, Existe, isso tem. A existe. mulher, às vezes, trabalha, ganha mais do que o homem, joga na cara dele que ela que manda porque ganha mais. O homem também não reconhece o papel da esposa como ajudadora, porque, vamos falar aqui, né? Só a mulher e o Espírito Santo ganharam um título tão nobre de ajudadores, né? O empoderamento da mulher está exatamente em obedecer a Deus, nessa obediência voluntária, né? Nessa submissão, porque com Falou Deus é tudo assim, agora. é com Verdade, Deus. verdade. A mulher que quer ser empoderada, que quer ser honrada, ela começa obedecendo a Deus. Né? A gente se sujeita a muitas situações que nós enfrentamos, não é porque a gente quer ter razão, mas é exatamente por aquilo que Cristo nos ensinou, né? Então, que bacana isso a gente poder falar, né? De maridos que precisam também ser amadurecidos emocionalmente para dar apoio para sua esposa, né? Que a gente está vendo que tem muito isso também. Sim, né? o pastor Flamarion fez uma ministração esses dias falando isso, sobre essa obediência. Né? Acima de qualquer coisa, você tem que ser obediente a Deus. Porque quando você é obediente a Deus, você passa a seguir os ensinamentos de Deus, Amém. as orientações de Deus. E acaba sendo um efeito dominó, né? O marido, às vezes, ele casa com a esposa pensando em ter ali uma mãe. E isso, infelizmente, vem sendo formado também dentro dos próprios lares, os pais, o ensinamento dos pais, e ele não se atina para essa situação. Ele tem a esposa como uma mãezona, está totalmente errado. Ainda que trabalhe, né? O homem também não pode simplesmente trabalhar, chegar com o dinheiro dobrado e jogar na mão da mulher. Tem que sentar, ver o que tem de conta para Administrar, né? Não Administrar, não é essa só é a chegar, correta. toma aí. Eu conheço pessoas que trabalham e entregam como se a mulher fosse simplesmente só uma gerente, uma administradora, e não é assim. Enfim, casamento é coisa para adulto, não é para criança, Não né? é para criança. O que a minha esposa fizer, está feito e pronto. Pastores, e quando, nesse caso, nós falamos aqui das duas situações, um momento temporário, que a pastora Isabel acabou de dizer, em que a mulher tornou-se a única provedora, mas quando isso vai se perpetuando, entra também a questão da educação dos filhos. Nós já estamos caminhando aqui para o último ponto. Como fica? Eu tenho, por mim, é um pensamento meu, e eu quero aprender que se eu estiver errado, que geralmente a parte da educação dos filhos, a mulher é quem mais se preocupa, mesmo quando eu falo de educação secular, formação, aprendizado escolar, onde é mais perto para ela buscar ou levar os filhos. Até aqui é tudo normal, pastores, mas e quanto a valores, quanto ao que está se aprendendo, aonde o homem interfere aqui? A responsabilidade é dele. Do homem, né? Né? Isso, ele não pode abrir mão disso. Não, né? Cabe ao homem o ensino. Isso é administração, isso é autoridade com amor, ensinar, demonstrar. Você fala e você faz. Então, o fato da provisão temporária, ela não anula o papel que ele ainda tem. De ser o responsável pela proteção desse lar, trazendo os princípios e valores que estão estabelecidos. Uma coisa que eu acho muito interessante... Só ilustrando isso aqui, pastor, Pois você vai não. trazer o que é interessante aí, mas eu, por exemplo, eu aprendi a ler com a minha mãe, fazer contas. Meu pai
nem o nome dele sabia assinar. São exceções, né? Sim. Hoje dificilmente alguém não... E é claro, ele observava, se eu aprendi, eu vou aplicar. Ele via que estava errado das minhas aplicações. Viu que você está colando na prova. Uhum. Sua mãe te ensinou, né? Uma situação, claro que eu sei que o Cassiano não era de colador de prova, mas a mãe estava lhe ensinando a matemática. Será, pastor? Mas eu não era boa visca, não, quando criança. Mas na hora da prova foi lá e cometeu o erro. Esse pai precisa sentar com seu filho e admoestá-lo na palavra do Senhor, trazer a correção, Sim. fazer a aplicação dessa disciplina para que ele possa viver os valores, os princípios estabelecidos. Há uma confusão muito grande, e a gente percebe muito dentro da igreja essas questões, de Provérbios 22:6, muito conhecido. Ensina a criança no caminho, a gente sempre coloca isso, que é ir para a igreja. Uhum. E o contexto de Provérbios não tem nada falando de É a vida vida, eclesiástica. O texto começa dizendo: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre têm algo em comum, o Senhor fez tanto um como o outro. E começa esse paralelismo. E o texto no original hebraico diz o mancebo, artigo masculino. Isso aí diz respeito à característica do trabalho, da profissão, daquilo que vai ser usado para a provisão desse lar. E muitas vezes os pais não estão ensinando, orientando os seus filhos no trabalho, na profissão. Vai ficando preguiçoso. É claro que cada região com a sua cultura. Nos Estados Unidos, 18 anos, põe pra fora, se vira nos 30, vai trabalhar. Aqui a gente tem, não sei por que motivo, filhos que estão com 30, 40 anos dentro de casa e nada fazem. Exatamente. Mas que profissão que ele exerce? O que ele aprendeu a fazer? O que esse pai colocou para esse menino? Nem que seja a repetição da profissão que o pai tinha. Foi uma irresponsabilidade do pai, conivência com a mãe, né? Mas aí o princípio que foi quebrado, Básico. da responsabilidade do governo estabelecido, da criação. O papel do homem no governo dessas Resumindo, coisas. a mãe não pode tirar a autoridade do pai na educação dos filhos, mesmo que ela esteja sendo a provedora. Ela tem que deixar eu vou voltar ao E essa mulher que sabe é que vai fazer esse lar crescer, ou na falta da sabedoria, destruí-lo. Eu vou voltar lá no Éden que o pastor Luiz lembrou, né? Porque antes de Deus dar Eva, Adão deu um trabalho para ele. Então, falta de trabalho é temporário. Preguiça, não. Nós temos uma geração preguiçosa. Aí, sabe o que eu acho engraçado, rapaz? Sim. O camarada fica dentro de casa, diz que ele tá deprimido, porque ele tá sem trabalhar, mas ele joga futebol, ele vai pro futebol, ele assiste futebol, joga videogame, vai no boteco. Que bom, uma pessoa deprimida tem energia para fazer tudo isso e só não tem para trabalhar. Então nós temos que ver, não, porque essa cultura que nós estamos nela, ela de certa forma, ela camufla a preguiça, né? E eu acho que isso, eu aprendi isso desde criança. Eu acredito que muitas vezes você cobra muito da menina, da filha, de arrumar o quarto e o menino não. Verdade. Porque ele pode deixar o quarto bagunçado. Se ele tem uma cama para dormir, então é responsabilidade dele arrumar a cama dele. Sim. Almoçou, ele pode lavar o prato. Sim. Ele lava o prato dele, ela lava o prato dela. Porque, na verdade, nós estamos falando de uma realidade que hoje, por exemplo, os homens hoje têm que ser mais participativos nesse ambiente doméstico, inclusive na questão dos filhos, né? A mulher tem que olhar o dever do filho, não é isso? É a mulher que tem que olhar. Em certas situações eu acredito que sim, mas o pai tem que saber onde o dinheiro dele também está indo. Exatamente. Meu filho, vamos sentar aqui. Quero saber como é que está acontecendo. O que está acontecendo na escola? Conversa com a esposa. Cara, que nota é essa aqui? O seu trabalho é a escola, não é? Seu trabalho é a escola. E o seu salário? A nota. Eu quero ver o resultado. Esse é o ensino. Exatamente. Ensina, Exatamente. Demonstra. O pastor Chaves agora me fez lembrar da minha mãe. Eu me lembro que uma vez eu estava com a gripe muito forte e eu acordei de manhã e falei: mãe, eu não vou trabalhar, eu estou muito gripada. Ela falou: vai sim, minha filha, vai. Toma um banho ali na água fria, eu vou fazer um café bem quentinho, você vai tomar um comprimidinho e vai. Sabe por quê? Cama não cura gripe. Não, Bom cama não é conselho. remédio para ninguém. Levanta e vai.
E hoje, né, não tenho mais minha mãe aqui comigo, mas às vezes me bate um desânimo, aquela vontade de ficar deitada. Eu falo, não, Aí minha você mãe lembra falou que que era tomar um banho, levantar e eu carreguei isso pra vida toda. Eu tô recebendo um caso aqui, pastor Charles, da ilustração que o senhor fez. Ilustração não, o senhor trouxe uma passagem bíblica aqui lá de Ruth, e eu tô recebendo, fantástico, eu tô recebendo aqui de um irmão e está dizendo assim: paz do Senhor, estou ligado aqui no debate, passei por um momento difícil aí, desempregado em Valadares, e a minha esposa, ela é quem trabalhou nesse período, ela sustentou aí por um período, é o que a pastora Isabel disse, por um momento. Vim morar em Itaiumi e o Senhor me concedeu ter aí minha própria empresa. Foi o inverso de Alimeleque, né, que foi para lá e deu tudo errado. Ele foi para Itaiumi, um lugar muito menor que Valadares. É o irmão Daniel, uma bênção lá da Assembleia de Deus. Só aproveitar e mandar um abraço aí para o pastor Macário, para esse pessoal de Deus abençoado. É o caminho inverso, né? Ele foi e saiu daqui, ele não foi para Moab, ele foi para Itaiumi. Não, mas outra coisa, vamos lembrar, quando a família vai para Moab, depois de 10 anos, Deus novamente visita o seu povo e tem pão em Belém. O que nós estamos falando aqui não é a questão de eu sair de um lugar e ir para o outro, não, mas é fazer isso debaixo da direção de Deus. Da direção né? de Deus, né? E em cima da fala da pastora Isabel, eu acho que cada vez mais é muito melhor a senhora ter, né, assim, hoje a gente ensina os mais jovens, é melhor ter um marido esforçado do que rico, né? Uma esposa esforçada do que rica. É muito melhor. Porque o rico quer comprar com presente, você, né? com e dinheiro, você com vida constrói fácil. as coisas juntos, você valoriza aquilo, né? Que está sendo construído. Há um artigo do Bill Gates sobre essa questão dos valores de ser rico e ser pobre. É muito interessante. Ele fala: eu não quero que a minha filha case com um homem pobre. E ele fala: tem muita gente pobre que tem muito dinheiro, mas ele é pobre. Ele não consegue administrar o que tem. Exatamente. E tem gente que não tem nada e é riquíssima, porque tudo que põe na mão dela, ela faz prosperar. E ela faz abençoar. Eu quero chamar aqui uma questão, já que a gente está caminhando para o fim, para um resgate do valor. Sim. A mulher, ela é uma ação especial de Deus. Deus criou o homem para administrar o jardim, estava já ali trabalhando, fazendo tudo. Mas quando Deus viu que não era bom que ele ficasse sozinho, porque certamente ele foi vendo todas as espécies passando diante dele, Deus fez algo especial para aquele homem. E a Bíblia diz que ela é uma auxiliadora idônea para ele. Então a mulher, ela é uma criação especial da parte de Deus. Verdade. E entregue a esse homem para amá-la. Isso é um privilégio. E nós estamos num tempo que se inverteu isso. A própria mulher, ela se ridiculariza. É a tchutchuca, é a cachorra, é esses negócios esquisitos que tem. É esses negócios aí esquisitos que tem por aí afora. Quando, na verdade, o santo varão tem algo precioso na sua mão que diz que aquele que acha uma esposa, vindo da parte de Deus, não tem tesouro nesse mundo que se equipara. Porque esta é a bênção do Senhor para ele. Então valorize a sua esposa. Eu entendo que está faltando hoje, muito nos lares, é diálogo. É um tal a tecnologia, ela tomou esse espaço. Vai para a cama mais cedo, né? Coloca a conversa em dia, debata sobre os diversos assuntos, até sobre o que está acontecendo na atualidade, e aplica isso na vida com os filhos, esse diálogo, essa comunhão. O meu sobrinho está dizendo assim: ó, Cassiano, ô tio, John Ebert, manda um abraço aí para a pastora Isabel também. Obrigada, já mandou para os dois pastores, está falando aqui que ama muito a senhora. Amém, e ele termina aqui com a frase interessantíssima, que nós conhecemos, que quase que passou despercebido, foi que no final de tudo, o Adão ainda foi culpar a mulher preciosa que Deus o deu, né? A mulher que e jogou a culpa em Deus também. Que ele fala assim: foi a mulher que o senhor me deu, o que o senhor fez? Olha, eu acho assim, quando a Bíblia diz que a gente não deve remover os marcos antigos, tem uma fala do apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3, que eu acho fantástico. Por que é direcionada à esposa? Porque a mulher é o ser de influência. Ela é o ser de influência. O homem é de autoridade, mas ela é de influência. A mulher tem um poder de influência que nós homens não temos. Aí Pedro começa a dizer: primeiro, seja submissa a vosso próprio marido. Para quê? Ganhe o seu marido pelo seu procedimento, não pelas suas palavras.
pelas suas atitudes. Testemunho, né? Porque as nossas atitudes falam mais alto que todo o nosso discurso, né? Ele vai falando isso, olha, que a sua maneira de viver seja honesta e respeitosa. Quando eu estava falando aqui de Provérbios 31 e Efésios 5, por quê? Porque Paulo diz que o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Em Efésios 5. Se o marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, não é difícil para ela se sujeitar, entre aspas, demonstrar obediência voluntária a ele, né? Então, É prazeroso até, né? e aí Pedro continua dizendo que a beleza da mulher, né, numa sociedade hedonista, que valoriza o corpo acima de tudo, ele falou, não, a beleza da mulher não tem que estar no cabelo, nas joias que ela usa, né? Nos Mas acessórios. ele fala assim, ó, mas no espírito amável e cordato, que é de grande valor na presença de Deus, né? E ele fala que na antiguidade era assim, que era o relacionamento entre homem e mulher, e terminando, ele também dá um recado para os homens, né? Ele fala assim, ó, vós maridos, vivei com as vossas esposas a vida cotidiana do lar. Participe desse ambiente doméstico. Não joga para ela, não. Participe, viva essa vida cotidiana do lar aqui, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como a parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida. Para quê? De forma que a sua oração, marido, não fique interrompida. Você não possa orar diante de Deus, porque na sua casa você é sacerdote, você é provedor, mas você também é profeta. Né? Sim. Olha que coisa. Então, quando o homem cumpre o papel dele, é fácil para a mulher, né? Se submeter. Se sujeitar, Exatamente. está debaixo da exatamente. missão que Deus confiou a ela, né? Mas eu acho bacana quando Pedro diz, homens, maridos, participem da vida cotidiana do lar. Não joga isso pra mulher, não. Vocês, né? Mas ele também não E se não fizer isso, não adianta nem orar, né? Não adianta nem Nem orar. a oração dele vai ser ouvida. Nem a oração. Aqui não adianta ser uma bênção do lado de fora de casa e ser o terror dentro de casa. Pastor, eu lamento ter que te depois dizer. dela, né? O Chegou o resultado. pior momento para mim. Ter que dar um tchau pro senhor, pastor Charles. Tchau, pastor. Ó, gente, um grande abraço. Espero que, né, eu, pastor Isabel, pastor Luiz, possamos ter sido usados aí. Meu povo, casamento é projeto de Deus, é bênção de Deus. A gente só precisa aprender a obedecer ao Senhor. Um forte abraço a todos, que Deus nos abençoe nesse final de semana. Permaneça firme, porque Jesus está às portas. Amém. E o pessoal lá da Batista Shalom, como é que são as atividades lá? Temos culto toda Endereço. terça, sexta-feira e domingo, escola bíblica dominical na parte da manhã e o culto à noite, na Rua 14, 1130, Ilha dos Araújos. Você é nosso convidado. 130? 1130. Quarteirão posterior da creche da ilha. Amém. Você perdeu aí. Deu Não, até a referência. tá querendo ouvir mais dessa fonte que jorra? Como é que é o nome aí, pastor Luiz? Como é que é? Beber na fonte, velho. Beber na- Ali é a Quer sabedoria em Quer beber pessoa. na fonte, 1130, Rua 14, aí na Ilha dos Araújos. Um beijo no fundo do seu coração, no coração aí, tá bom, pastor? Amém. Pastor Luiz, que bom, pastor Luiz, também ter o senhor conosco. Pena que o tempo se foi. Amém. Verdade, né? Irmãos, entendam isso. Homem e mulher se complementam. Esta é a grande alegria e a bênção de viver isso no Senhor. Não há competição. O que há é um complementando o outro. Por isso que nós estamos vivendo um tempo em que tem tentado se extinguir isso. Que não existam mais homens e mulheres. Existam homens com homens, mulheres com mulheres. Isso não gera reprodução, a espécie não perpetua e isso Acaba quebra com a humanidade. princípio estabelecido por Deus. Então, não tem como. Quer viver a bênção? Obedeça. Pastor Charles bateu muito nessa tecla. Verdade. Obedeça e serás bem-sucedido. Que Deus abençoe a todos. Obrigado mais uma vez pela estar ligados aqui na Rádio 104. Que Deus continue usando esta rádio como um canal de bênçãos espirituais em nossa cidade. Amém. Nossos trabalhos toda terça e quinta, culto de oração terça-feira, quinta-feira estudo da palavra do Senhor, escola bíblica dominical às 9 horas e o culto de celebração às 19 horas. Rua Projetada 46, bairro Floresta. Estamos ali para servir a todos aqueles que desejam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigado pela participação, Cassiano. Amém. O senhor já é um presente na minha vida e ainda me deu um livro aqui que vai ser mais ainda. Está escrito assim, ó.
Quem é você no corpo de Cristo? Eu vou ler o livro para ver se eu já sei ou se eu vou precisar me identificar ainda mais. A escritora é Lídia, o que é o nome em inglês? Lyda Knight. É Lyda? Lyda Knight. Lyda Knight. É isso mesmo, é em inglês, viu, gente? Eu rolei aqui e falei mistério. Pastora Isabel. Gente, eu quero aqui deixar um recadinho aí para a turma preguiçosa, né? Lá em João 5,17 diz assim: e Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, né? Então que nós possamos ser imagem e semelhança do Senhor e trabalhar muito, né? Nós estamos ali, queridos, na quadrangular do bairro Santos Dumont 2, né? Nossa escola bíblica é na terça-feira, 19h30. Nós temos culto quarta, 19h30, sexta, 19h30, domingo, 19h30. Nos façam a visita ali, fica na Rua do Posto de Saúde, né? Na Rua 35, o número é 154. E eu quero dizer que realmente é sempre uma alegria a gente poder estar junto, né? Crescer junto e aprender junto no nome de Jesus. Amém. Bom, e assim a gente vai finalizando mais uma edição do Debate 104. Só lembrando que no domingo que vem, domingo agora, estaremos aí em Pedra Corrida, na Assembleia de Deus, com o pastor Paulo Pardim e a irmã Eliane. E pela manhã, na Assembleia de Deus Vale do Sol, que é a nossa congregação ali, numa excelente escola dominical, sensacional. Estamos aprendendo aí sobre o ministério e a vida de Paulo. Que coisa maravilhosa. Nossos adolescentes também, uma lição muito linda sobre viver em sociedade. Estarei ministrando para eles. Vai ser benção em todas as classes lá. A escola dominical é a maior escola do mundo, viu, gente? Quer aprender? Você que não é de um lar cristão, lá vai aprender muito também. E na segunda estaremos com o Faula, Luciano Faula, aí na quadrangular no Altinópolis. Também, por essa causa, eu me coloco de joelho. Vai ser bênção.